Boa tarde a todo mundo que tá aí, que vai estar assistindo agora ou depois, né? Como já disse várias vezes, meu nome é Marcos e hoje vamos gravar mais uma das nossas monitorias de teoria geral do, da história do direito. Hoje será um dia onde nós gravaremos uma revisão, né? A prova integrada aí tá próxima, a gente vai gravar uma revisão, como eu disse na aula passada, né? A gente vai passar por todos os tópicos. Devido ao fato de nós não podermos ter aulas presenciais dessa vez, né, que é uma excepcionalidade, então a gente não tem aquele tanto tempo quanto a gente teria em sala de aula, né, uma matéria um tanto quanto extensa. Então eu vou fazer da seguinte maneira para vocês. Eu vou fazer a diferença aqui, né, vou começar pela história do direito, como era o direito antes do antes da escrita, né, como se foi a formação do direito. Vou passar por todos os códigos, dando a diferença de cada um, tá bom? Citando algumas leis, o que cada um fez de diferente um do outro, passando bem por cima e vou dar um foco em epistemologia também com vocês. Não tem como eu aprofundar tanto na matéria como eu fiz durante as aulas passadas, né, onde eu realmente aprofundei, fiz a revisão, falei de exercícios, até por conta do tempo, né? Não tenho tanto tempo assim, é uma matéria extensa, então eu vou dar preferência às coisas mais importantes da matéria. Caso você esteja assistindo esse vídeo depois, né, eu tô vendo que não tem muita gente hoje. Caso você esteja assistindo esse vídeo depois, se você queira, tem uma dificuldade na matéria, na questão da história do direito, algum ponto em específico, tanto eu quanto o Francisco, nós temos aulas gravadas, né, desses 2 temas. Esses temas foram o que mais apareceram para nós dessa matéria durante o semestre, né. Foi a história do direito e a epistemologia. Então, nós temos essas aulas gravadas já, tá tudo no YouTube, no canal da Unisal. Se você tiver alguma dúvida além disso, vocês podem entrar em contato comigo ou com o Francisco, que a gente tira qualquer tipo de dúvidas. Só um minutinho. Bom, voltamos que eu fiz uma confusão ali nos links no grupo, que eu acabei mandando o link no mesmo grupo. Mas enfim, voltando aqui, como eu estava falando para vocês, né, vamos ver se vai entrar alguém, esperar uns 5 minutinhos aqui agora. Boa tarde, Maria Júlia, como é que você tá? Tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Tudo certinho também. Hoje vamos iniciar uma revisão aí completa da matéria, tá bom? Que nem eu estava falando aqui, a matéria de vocês em suma, né, nessa prova integrada que vocês vão ter, ela vai se resumir a 2 conteúdos que apareceram bastante pra gente, que é tanto a história do direito, né, a história antes da escrita, o que que é o direito, até a epistemologia. Então hoje eu vou fazer essa revisão com vocês, devido ao fato de esse semestre a gente não poder dar aula presencial para vocês, o tempo nosso é reduzido. Então eu vou tentar passar pelas partes mais importantes de cada tópico com você, tá bom?
Vou tentar demonstrar qual a diferença que o Thiago tende a perguntar muito, a diferença de um código para o outro, com um código moderno. Eu vou tentar passar nos tópicos mais importantes da história do direito, né, que seriam os códigos, né, a questão da epistemologia, as características de cada uma, e tentar encaixar isso tudo em 1 hora de aula, tá bom? Para ficar algo um pouco mais simples com vocês aqui hoje, caso vocês tenham alguma dúvida em específico de algum ponto da matéria, vocês me perguntam que eu falo, porque não vai dar para eu me aprofundar tanto em cada tópico da matéria como eu fiz em outras aulas, até por conta do tempo mesmo, e é bastante coisa que nós temos que estudar. Caso vocês tenham alguma dúvida em específico, vocês não entenderam tal coisa na história do direito, vocês podem perguntar para mim, ou se sentirem confortáveis também assistir, né, uma das aulas minhas ou do Francisco que foram gravadas e postadas no YouTube sobre a matéria em específico, que fica lá gravadinho para vocês, tá bom? Mas caso vocês também tenham alguma dúvida de um ponto em específico, podem perguntar aqui na aula ou me perguntar depois, tá bom? Fica ao critério de vocês. Muito bem. Eu vou iniciar falando para você sobre a história do direito, tá bom? Como esse direito foi criado, o que que é esse direito? Para a gente entender, primeiramente, o que que é o direito, nós precisamos entender primeiro o que são as normas, tá bom? As normas no direito são criadas a partir de 3 coisas que vão ser importantes para a gente entender esse primeiro tópico da matéria: valores, costumes e tradição, tá? Os valores e os costumes que vão ser a parte mais importante dessa matéria em específico nosso. Por quê? Os valores é aquilo que você dá de valor a um determinado objeto, tá bom? É o que você dá de valor. Para a nossa lei, é o que a sociedade dá de valor a um determinado bem, tá bom? E, consequentemente, vocês devem imaginar que, durante a história da sociedade, diferentes sociedades e diferentes povos atribuíam valores diferentes a determinadas coisas. E é essa parte da matéria que nós iremos visar, tá bom? Então, o direito, né, a norma é dividida em 3 coisas: conduta, valores e os costumes. Os costumes é o que é passado de geração para geração, né? Os costumes seriam algo bem mais antigo. A gente vai avaliar em caráter, né, massa avaliativo um pouco dessas 3 partes. A conduta, o que que seria? A conduta seria o que você faz, a ação que você pratica, né? Os doutrinadores atribuem a conduta como a sua consciência juntamente ao seu aspecto, digamos assim, seu aspecto impulsivo, que eles caracterizam esse comportamento mais impulsivo do ser humano como animalesco. Então, a conduta seria a junção disso, seria a sua consciência com esses impulsos que você tem. E é isso que te dá conduta. Então vamos agora ao que seria essas partes, né, durante a história do nosso direito. Vocês devem imaginar que o direito, ele é muito mais antigo do que nós achamos, né? O direito, ele data mesmo antes mesmo da escrita, né? Com o surgimento da escrita foi na Mesopotâmia, porém, ele vem desde muito antes. A gente pode ver isso muito com os institutos, por exemplo, o Instituto do Casamento, que é o instituto mais antigo do nosso direito, que é um instituto que data antes da escrita. Então, esses povos, antes da escrita, como que eles viam o direito? É da maneira que eu falei para vocês. Lembra que a norma é o conjunto de conduta, valor e costume? Então, para esses povos, o direito era muito costumeiro, né? E como esses povos, por muitas das vezes, não eram como nós, hoje em dia que nós temos países, nós temos organizações, ele era muito dividido. Então, cada povos tinha diferentes direitos, tinha diferentes maneiras de ver o direito, tinha diferentes costumes, né? O costume mais antigo, como eu falei para vocês, é o casamento. E avançando um pouco mais, a gente pode citar o Código de Hammurabi. Nesse código, qual que é a maior diferença do direito da época onde não existia escrita para o direito do Código de Hammurabi? Muito simples. Além de nós termos agora, né, um tabelião, nós temos agora algo que mostre para as pessoas o que é a lei naquele setor, né, no que era a lei na Babilônia, agora nós temos o quê? Há uma burocratização a mais dessas leis. Essas leis, qual era a característica maior dessas leis?
era a pena de talhão. No Código de Hammurabi, a maior diferença do Código de Hammurabi para os outros códigos é essa, a pena de talhão. O que que é a pena de talhão? Vocês já com certeza devem ter ouvido a expressão olho por olho e dente por dente. Basicamente, essa é a expressão que mais resume o nosso Código de Hammurabi. O nosso Código de Hammurabi, ele era caracterizado muito, né, essa época em si era caracterizado muito pelo o comércio muito forte, né, o comércio varejista, mulheres que tinham tabernas, a sociedade estava dividida em 3 grupos grandes, né, os homens livres, a camada intermediária, os escravos. Então, nesse contexto social, a gente tinha algo mais complexo, uma sociedade mais complexa que a sociedade da época da não escrita. O Código de Hammurabi, em questão das leis, ele fazia uma série de coisas novas, né. A principal coisa, né, a principal característica nova que o Código de Hammurabi nos trouxe foi a questão da adoção, né. Esse instituto de adoção foi um dos institutos que mais revolucionou no Código de Hammurabi, onde alguém poderia adotar, ele era o que mais tinha caracterização. Nós também tínhamos no Código de Hammurabi, por exemplo, leis onde no estupro, o estuprador era morto, nada acontecia com a vítima. No Código de Hammurabi também nós temos o roubo, a questão do roubo e receptação, onde a pessoa que praticava esse crime, ele tinha sua mão cortada ou o mesmo era morto. A questão do falso testemunho, né, onde se você fizesse um falso testemunho, por exemplo, de um crime que tivesse gerado a morte, você poderia ser morto. É a questão do processo no Código de Hammurabi. O processo ele misturava muito a questão do sagrado e do profano. Então, nessa lei, atualmente, o que que a gente vê na nossa lei? A gente vê juiz, o juiz tem que ser especializado, o juiz não pode ter relação, por exemplo, com a igreja, o juiz não pode, né, ser, por exemplo, um padre, ser um sacerdote, juiz é uma profissão. Naquela época isso não existia. Naquela época o juiz, a justiça era leiga, né, a justiça era muito leiga. A justiça o quê? Era de acordo com o que as pessoas viam como justiça. Então, assim, muitas das vezes o juiz era o quê? Era as próprias pessoas que estavam ali, não tinham uma profissão especializada para o juiz. O juiz poderia ser um sacerdote, ou até mesmo uma força da natureza, em rituais. Então você não tinha, um judiciário tão apurado como é hoje em dia. Eu estou indo muito rápido para vocês, é que realmente não tem como eu aprofundar tanto em cada ponto da matéria. Vocês estão em alguma dúvida no Código de Hammurabi? Acho que tá tranquilo, acho que tá dando pra entender bem. De boa, então. Joana de Amorim, tá com alguma dúvida em alguma coisa? Quer que eu vá mais lento? Se quiser, eu posso ir mais lento também. Não, tranquilo. De boa, então. Porque realmente é bastante coisa aqui nessas questões. Adultério no Código de Hammurabi também. Eu estou apontando esses pequenos crimes para vocês porque eles são o que mais mudam de um código para outro, tá bom? Então, o que que a gente pode observar aqui como um todo do Código de Hammurabi? Pena de talhão, na maioria das vezes, essas penas do Código de Hammurabi eram muito punitivas. Então, se tinha um caráter muito punitivo no Código de Hammurabi, onde na maioria das vezes resultava em agressões físicas. Nós temos também institutos que foram criados pelo próprio Código de Hammurabi, como o Instituto da Adoção, né, onde nele teve uma muito maior complexidade. Nós vamos ver esses institutos também em outros códigos, como agora, como nós iremos avaliar no Código de Manu, tá bom? Para finalizar o Código de Hammurabi, ele tinha como adultério onde somente a mulher cometia o crime, ou seja, no adultério o homem não comete o crime no Código de Hammurabi, tá bom? Essa é uma questão importante de vocês guardarem. Quando vocês forem estudar, guardem muito o que eu estou falando na questão do seguinte, a diferença e o que evoluiu de um para outro. Você vai ver que no próprio slide do Tiago, como nos slides e nas coisas que eu e o Francisco fizemos, vocês vão ver uma evolução de cada parte, tá bom? Mesmo que mínima, seja a diferença da punição, seja a diferença como eles veem. E isso é muito citado, você vai ver muitas leis iguais aqui, né? Onde, por exemplo, aqui no Código de Hammurabi está falando do adultério. Aí a gente vai para o Código de Manu, adultério também. Por quê? Porque o que que o Tiago quer com isso, né? O Tiago quer que você entenda a diferença. O Tiago ele quer que você veja a diferença entre um e outro. Entenda o que evoluiu de um direito para outro, de uma época para outra, tá bom? Essa prova integrada de vocês,
é um pouco mais tranquila, por quê? Porque é prova de alternativa, é prova de simples escolha. Então, por muitas das vezes, é interessante que vocês façam por eliminação, tá bom? Vamos lá. Código de Manu. Código de Manu, ele já é um código que foi criado na Índia, tá bom? Onde ele, a principal característica dele desta época era a sua divisão em castas, tá bom? A sociedade era dividida em castas, onde nós tínhamos a casta mais baixa, que não era nem mesmo considerado pessoas, e nós tínhamos a casta mais alta, né, que seriam a casta de sacerdotes. Nenhuma das caças era Todas as caças eram proibidas de se relacionar umas com as outras, ou seja, se você era de uma casta maior e tinha uma pessoa de casta inferior com você, vocês não podiam ter qualquer tipo de relação. Ou seja, é um sistema realmente que leva muito a sério, né. Qualquer tipo de mistura entre as castas era visto como hediondo naquela época, né. E quem não pertencia a nenhuma dessas castas, como eu disse a vocês, era considerado um resto. Essa pessoa não era considerada nenhum humano para eles. Tudo bem? E para essas pessoas, restava apenas um trabalho braçal, os trabalhos mais nojentos possíveis, desde limpar excrementos na rua, enfim, não vou detalhar tanto essa parte. Principais pontos do Código de Manu. Agora a gente vai entrar num ponto muito interessante daqui. Testemunha. Sabe aquele ditado onde se você é chamado para ser testemunha, você não pode ficar calado, você tem que testemunhar? Vem do Código de Manu. Testemunha. A testemunha não pode ficar calada. Ela não pode se reservar no direito de ficar calada. Tá bom? A testemunha ela tem que falar. No casamento, muitas crianças já nasciam prometidas em casamento. Ou seja, aqui você tem uma questão que é muito mais complexa do que o próprio Código de Hammurabi. Aqui no Código de Manu, no casamento, crianças já desde antes de seu nascimento já eram prometidas a casamento para outras pessoas, ok? Mulheres aqui exerciam um papel de total submissão, ou seja, elas eram subordinadas ao homem. Aqui nesse Código de Manu, nós temos uma frase que o próprio Tiago colocou aqui, né? Que é: a mulher ela é cuidada pelo pai quando nasce, cuidada pelo marido durante a sua vida e quando fica idosa ela é cuidada pelo filho. Ou seja, a mulher ela nunca exerce um papel autônomo na sociedade do Código de Manu. Ela sempre é cuidada por algum dos homens da sua família, seja pai, marido ou filho. Outra característica do casamento que é muito importante aqui é: nesse casamento, o divórcio é permitido. Vocês vão ver que isso vai mudar bastante. Por que que o divórcio é permitido nesse casamento? Ah, você pode se divorciar normalmente? Não. Tem uma regra em específico. Você só pode se divorciar da mulher se ela gerar uma vergonha para o homem. Você vai me perguntar, como assim vergonha para o homem? Vamos supor que a mulher era infértil. Isso é uma vergonha para o homem pode se divorciar dessa mulher. Outro caso, se ela só der, se ela só der filhos mulheres para esse homem. Isso também naquela época era visto como vergonha, até porque você já deve imaginar que para eles, né, ter um filho homem era algo muito mais glamuroso, era muito mais honroso, então, por muitas das vezes, mulheres eram dispensadas, ou seja, sofriam um divórcio por conta dessas características. Outra coisa, olha o que que vai mudar aqui. O adultério e tentativa de adultério. A pena de morte aqui era desde a sedução, ou seja, tanto a pessoa que traiu, ou seja, a mulher, quanto o homem que praticou o ato com aquela mulher são punidos, tá bom? Ambos sofrem pena de morte, nesse caso. O marido é punido aqui? Não, não é punido. O marido ainda não é punido aqui. Porém, tanto a mulher quanto o homem na qual ela praticou essa traição serão mortos, serão executados. É pena de morte para ambos. Nesse direito em específico, nós também temos um sistema novo, que é o sistema de juros. Lembra que eu falei para vocês das castas? Cada casta tem um juros em específico. Então vamos supor que aqui nós somos de castas diferentes, ok? Eu sou de uma casta menor do que vocês, vocês duas são da casta superior a mim. Vocês vão pagar um tanto de valor de juros. Eu vou pagar um valor de juros muito maior. Por quê? Porque eu sou de uma casta menor do que vocês. Então esse é o juros que está especificando aqui. Tudo bem? Outra coisa que vocês têm que observar aqui.
A questão da adoção, nessa parte, evoluiu muito, tá bom? Ele deixou muito melhor, né, entre aspas, muito melhor, ele realmente mudou bastante o sistema de adoção agora. Agora, por exemplo, os filhos, no Código de Manu, eles vão sofrer o quê? Após eles serem adotados, eles vão ser dessa família, eles vão pertencer àquela família. Porém, há algumas penalidades extras. Qual que é essa penalidade, por exemplo? A penalidade de caso a criança desobedeça os pais, isso é considerado meio que um crime. Essa criança, ela pode ser agredida fisicamente, ou seja, ela sofre sanções físicas em seu corpo. Outra coisa que nós podemos retratar é o seguinte: no código de Manu, o que que vocês têm que guardar, né, sobre esse código. O que que é o mais importante desse código? Ele é inteiro, né, além das caças sociais, que pode ser perguntado a vocês, que tanto no código de Manu vai ter caça social, vocês vão ver que vão ter caça social também no direito grego e romano. No código de Manu, a maior diferença daqui é na questão do divórcio, tá bom? No Código de Hammurabi não se permite o divórcio. Casou, casou. Se a esposa traísse o marido, pena de morte, porém não havia-se o divórcio. Aqui no Código de Manu já há o divórcio, porém vocês percebem que existe uma condição. Aqui também permite a adoção é um instituto que foi um tanto quanto aprimorado aqui adicionando sanções, porém, né, tem algumas diferenças. A mulher, ela também pode ficar grávida sem ser do seu marido, que era um ritual para eles, né. Aqui, tanto no material nosso quanto no material do Tiago, é especificado que a mulher, ela também pode optar por ter um filho de um irmão, por ter um filho de um parente, né, através de um ritual, enfim, naquela época tinha todo um ritual para isso acontecer. Não era comum, tá bom? O que que era comum? O divórcio. Beleza? Essa parte do ritual é apenas para demonstrar para vocês que esse código também misturava o sagrado. Ou seja, você percebe muito que nesses códigos antigos havia-se uma mistura do sagrado, né? Havia-se uma mistura do sagrado com o código. E vai haver ainda mais essa mistura do sagrado no próximo código que a gente vai ver, que é o código dos Hebreus. No código dos Hebreus, para vocês terem uma ideia, as leis eram baseadas na Bíblia. Ou seja, havia-se uma confusão por muitas das vezes entre lei e religião. Até o momento, tem alguma dúvida na questão do código de Manu, na questão do código de Hammurabi, alguma coisa desse tipo? Tranquilo. Fechou. Eu tô indo meio bem rápido, gente, porque de fato, só tem 1 hora para dar essa aula e, para vocês terem uma ideia, ainda tem o código de hebraico, o código grego, o código romano, além da epistemologia. Então, se eu estiver indo muito rápido, pode falar para mim, ou se vocês tiverem uma dúvida em específico em determinada matéria, é só falar para mim que eu dou preferência para ela, tá bom? Bom, continuando aqui a aula com vocês, nós temos o direito do hebraico. O direito dos hebreus, como eu falei para vocês, ele se mistura muito com a questão da religião. Os hebreus, eles eram um povo semita que vivia na Mesopotâmia no fim do século, no fim do milênio, do segundo milênio antes de Cristo. Os hebreus, como a maioria dos povos e religião, eram agricultores e pastores. A lei, como eu falei para vocês, era inspirada por Deus. Tá bom. Então, qual que é, né, a maior diferença, né, dessa justiça, né, desse direito para os outros direitos? Aqui a gente tem algumas características que a gente vê até hoje no nosso direito. Aqui nós temos a criação de alguns institutos que nós vemos até hoje, por exemplo, na questão da CLT, na guarda do sábado e do domingo, onde, né, o 7º dia era o descanso do Senhor, né? Então aqui nós temos algumas começando a surgir aquela própria questão da CLT, onde você vai descansar no domingo, vai descansar nos finais de semana, né? O código ele estimula a caridade, os juízes devem ser imparciais. Então aqui a gente vê as primeiras criações, né, da questão da imparcialidade do juiz, as primeiras características do direito processual, ou seja, o juiz, eles precisavam ser imparciais. A justiça era rigorosa e imparcial no julgamento. Se tinha muita mistura do sagrado, nessa época vocês já devem ter ouvido falar por algum tipo de professor
Porém, nessa época, se muito tinha aquelas punições religiosas, onde se você fosse acusado, né, seja de bruxaria ou algo deste tipo, você tinha que provar, primeiramente, que eh, essa acusação era de fato a realidade. Pois se nesse caso fosse irreal essa acusação, você também poderia sofrer a pena de morte. Entenderam? Ou seja, você tinha que provar o que você fala. E nessa parte, né, a questão do processo, ele era muito mais levado a sério. Ou seja, o processo tinha um juiz, esse juiz tinha que ser imparcial, ele tinha que seguir regras. A testemunha não admitia ser também o falso testemunho. Não poderia haver também uma única testemunha do processo, ou seja, deveria ser provado. Se você está fazendo uma acusação, você tem que provar. E se vê que você está dando um falso testemunho, que você está fazendo uma falsa acusação, você também pode sofrer uma pena. Você também pode sofrer nesse código. O processo não admite julgamento, como eu falei para você, sem antes haver uma investigação, tá bom? Propriedade alheia e responsabilidade civil, ou seja, você tinha propriedade nessa época, vocês poderiam ter propriedade de casa nessa época. O casamento, a versão do homem e a mulher, a ausência da virgindade, ou seja, a mulher tinha que ser virgem para casar, né? O casamento ele tinha que ser concebido por duas pessoas virgens. E qual que era a maior diferença daqui? No adultério, ambos, homem e mulher, morreriam, ok? A pena de morte era dada para ambos. Permitia-se que o homem tivesse mais de uma esposa, ok? Só que isso aí deveria ser, por obviedade, deveria ser legalizado, né? Naquela época, você tinha meios de se tornar isso legal. Porém, poderia haver isso, poderia haver um homem com mais de uma esposa. Só que, claro, ele tinha regras a seguir naquela época, como, por exemplo, dar itens iguais para todas as esposas, né? Ou seja, nenhuma poderia passar necessidade. No estupro, qual que é a maior diferença daqui? Vocês perceberam que no Código de Hammurabi, o homem ele era morto, né? O homem ele simplesmente era morto. O agressor, a pessoa que praticou esse ato, ela era morta. A gente vai um pouco mais para baixo no Código de Manu, também era morto. O estuprador era morto também. Agora a gente chega no Código do Hebraico. O estuprador sofre pena de morte? Sofre, salvo se ele pagasse uma indenização para o pai e se casasse com a filha. Ou seja, se a mulher ela fosse naquela época estuprada e o estuprador fosse lá e pagasse, né, uma indenização para o pai dela e casasse com essa filha, a pena era extinta, tá bom? Ele não ia sofrer mais pena. O divórcio, direito era dado somente aos homens, existia o divórcio nessa época, era um direito dado somente aos homens nesse caso, tá bom? A mulher não podia se divorciar, que é uma característica que nós vemos desde os outros códigos, tanto no Código de Hammurabi quanto no Código de Manu, a mulher não tem esse tipo de direito, a mulher ela não tem o direito de falar o não, certo? Bom, que vocês devem lembrar? O que vai surgir muito para vocês em questão do termo do direito hebraico? O termo direito deuterônimo, ele era deuterônimo. Que significa deuterônimo? Que ele era um direito que misturava muito sagrado, que misturava muita religião. Ou seja, ele era um direito que citava muito a Bíblia nas suas leis, tá bom? Bom, agora vamos para a questão o, da questão do código grego, tá bom? Do direito grego e direito romano. Vocês estão entendendo a matéria? Estão entendendo alguma coisa? Fala para mim. Tá tudo certinho? O que eu tô dizendo para vocês? Perfeito, então. Direito grego. O direito grego começou a existir por volta de 1200 a 1100 a.C., tá bom? No direito grego, ele é o direito mais antigo daqui, tá bom? Ele é o direito que, tanto o direito grego quanto o direito romano, originou muitas coisas que nós vemos até hoje no nosso direito, tá bom? Primeiramente, vamos à organização de Atenas. Atenas era dividida entre cidadãos metecos e escravos. Os metecos
seria o equivalente a pessoas que iriam morar na cidade de Atenas, ou seja, que eram, por muitas das vezes, imigrantes e iriam morar na cidade de Atenas. Essas pessoas não tinham direito à política, tá bom? Elas não tinham direito nem mesmo a ter uma propriedade para elas, ok? Ou seja, elas tinham que pagar um imposto para morar em determinados lugares, elas não tinham casa própria, elas não tinham como entrar para a política, ou seja, não tinham nem mesmo direito de voto. Os escravos, eles estavam mais baixo ainda, eles não tinham qualquer tipo de direito, nem nenhum tipo de moradia para eles, e os cidadãos eram pessoas nascidas dentro de Atenas, ou seja, pessoas que nasciam em Atenas, elas poderiam exercer a política livremente, elas poderiam se tornar políticos. Ou seja, o direito da política, o direito de se expressar politicamente era dado somente a cidadãos atenienses. Ou seja, o direito a gente pode dizer que era o direito do nascimento. Tudo bem? Que se diferenciava um pouco do direito espartano, ok? No direito espartano, né, a maior diferença que nós temos aqui é o seguinte: você no direito espartano, as pessoas elas não têm propriedade. Ninguém tem propriedade. Tudo nas terras de Esparta pertence ao Estado. Você apenas usufrui daquilo, entende? A mulher, para o direito espartano, né, para Esparta, ela era muito mais respeitada, ok? A mulher era muito mais respeitada, os filhos sofriam, né, aquele treinamento espartano, ou seja, desde o nascimento deles até quando eles completassem uma determinada idade, eles iriam, né, para um treinamento militar. Daí que muito se surge, né, muito se fala do nosso alistamento militar. Quando o homem completa, por exemplo, 18 anos, e ele tem que se alistar no exército. Então, essa ideia parte muito daqui, né, do direito espartano. As mães tinham muito mais direitos do que as mães das atenienses, tá bom? As mulheres tinham muito mais direito. Eh, Em Esparta também, nós tínhamos escravos, nós tínhamos essa divisão, porém, todos ali tinham o direito de se expressar politicamente. E essa talvez é a maior diferença, né? Em Esparta, a mulher é mais valorizada que a mulher ateniense, não possui, né? Pois possui uma determinada função, que é gerar filhos. Esparta é eugênico, tá bom? O que que é eugênico? Se o Tiago em um momento perguntar, Esparta era com uma das características de Esparta, Esparta ela praticava eugenia. O que que é eugenia? O filho não poderia ter qualquer tipo de deficiência física. Ou seja, se o filho tivesse qualquer tipo de deficiência, o filho era morto, a criança era morta, tá bom? Isso era uma prática comum do povo espartano. Então a mulher era muito valorizada também por causa disso, já que tinha-se a visão da mulher dar filhos fortes para o exército espartano. Agora, por último, o direito grego, o direito romano, quer dizer, perdão, o direito romano. As características do direito romano eram muito a proteção do indivíduo, autonomia da família, prestígio do poder pater, do poder pater da família, que é o poder pater, o poder do pai na família. Se eu não me engano, na prova passada, houve muita dúvida quanto ao direito romano. E ainda bem que a gente chegou nessa parte. Me corrijam se eu estiver errado. Porém, houve muita dúvida numa questão específica sobre o uso capião, certo? Muita gente teve dúvida na questão do uso capião, que surgiu na época do direito romano, né? E estava fazendo, se eu não me engano, uma comparação entre o uso capião do direito romano com o uso capião do nosso direito atual. Não é isso? Acho que é mais ou menos isso aí que era a questão. Era isso Pois mesmo, bem, era pra comparar mais ou menos qual que era a diferença, se, tipo, do uso capião em Roma, se era direito, e no Brasil atualmente também tinha. sim, exatamente. O uso capião em Roma, basicamente, ele é ele era o seguinte: se você estivesse numa terra, né, uma terra, numa das terras ali de Roma, e você a ocupasse por um determinado tempo, você poderia exercer o direito de propriedade dessa terra, tá bom? Ou seja, você poderia exercer esse direito de propriedade. As mulheres tinham direito de ter uso capião e daí que vem a maior diferença, tá bom?
mulheres no direito romano não tinham direito de exercer o uso capião. Apenas os homens tinham o direito de exercer esse uso capião. Diferentemente de como é atualmente, onde todos nós podemos exercer o uso capião. O que que é o uso capião? Vamos supor que você, eu vou usar um exemplo muito clássico. Você vai lá, né, nós temos muitas comunidades ao redor da cidade de São Paulo. Se você já foi para São Paulo, você deve imaginar o que eu estou falando. Você tem muitas comunidades ali em volta, muitas casas ali. A pessoa, ela compra aquele terreno onde ela está morando? Muitas das vezes, não. Muitas das vezes, as pessoas que vão morar nessa comunidade, elas não têm dinheiro suficiente para conseguir comprar, por exemplo, uma terra ali, né, um terreno ali. E percebe que aqui no direito romano também não poderia ser muito diferente. Muitas das vezes as pessoas iam para uma determinada terra, morar nessa determinada terra, e o que acontecia? Passavam-se anos e anos a pessoa morando lá, a pessoa acabava adquirindo o direito de ter propriedade sobre aquele terreno, da mesma forma que atualmente. Atualmente, o que acontece nas cidades ao redor de São Paulo, nas comunidades, quer dizer, ao redor de São Paulo? As pessoas vão lá, elas não têm direito para pagar um terreno, constroem uma casa lá, passam 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 anos lá dentro morando naquela casa, e o que acontece? Você acaba tingindo o prazo, né? Você acaba tingindo o direito de ter o uso capião daquela terra. Ou seja, aquela terra, ela passa a ser sua. Você passa a exercer o direito de propriedade daquela terra, já que você passou tanto tempo morando lá, que essa terra passa a ser usufruto seu, passa a ter uso seu. Tudo bem? No direito romano, esse direito era vedado para mulheres, diferentemente de hoje, onde mulheres podem exercer o uso capião. Porém, esse direito era vedado para mulheres. Esse direito era exclusivo ao direito dos homens, tá bom? Ele era muito parecido com o nosso direito atual, porém ele tinha essa pequena diferença. Tudo bem? Pois bem, a gente tem a lei das tábuas, tá bom? A lei das tábuas era o quê? Era como se dava a lei naquela época. Vocês lembram que eu falei que no Código de Hammurabi nós temos, né, o código escrito ali, tudo mais? Aqui não é diferente, aqui nós temos as tábuas, tá bom? A lei das tábuas, o que que era? A gente tinha tábua 1, se eu não me engano, era da tábua 1 até a tábua 12, tá bom? Pelo menos o que nos foi dito. E a tábua 1 do chamado do juízo era basicamente você interpelar alguém chamando essa pessoa para ir no juízo. Você poderia levar essa pessoa totalmente à força, tá bom? Mas essa pessoa tinha que estar presente com você. Se você fosse iniciar uma ação de processo, vamos supor que eu vou iniciar uma ação de processo a uma de vocês duas. Eu teria que levar uma de vocês duas à força. Vocês poderiam aceitar e ir junto comigo lá na frente de um juiz, ou se vocês recusassem, eu poderia me utilizar da força, tá bom? É, do pátrio do poder e do casamento. Vocês lembram que eu falei que na sociedade, no direito romano, o pater, né, que é o poder paterno, ele era descrito como o poder que imperava dentro da casa. Ou seja, as mulheres, em geral, casavam-se com 12 anos e os homens com 14. O fato de ser casado não liberava da autoridade paterna. Ou seja, o pai é a pessoa que manda. O pai é a pessoa que está mais acima em questão de poder dentro de qualquer instituição familiar. Tudo bem? Das tábuas, eu acho que a mais importante que vocês têm que decorar é a questão do uso capião que eu falei para vocês. Porque se houve muita dúvida, a probabilidade de cair uma questão sobre essa tábua em específico, sobre essa matéria em específica, é bem grande, tá bom? A gente também tem a tábua de número 10, que era o direito sacro, tá bom? Que a gente estava discutindo, estava falando com o Thiago, é algo que pode cair na prova de você sim, que é a proibição de se vender um túmulo, tá bom? Era proibido se vender túmulos naquela época, direito sacro. Nós também tínhamos o direito público, preocupava-se com a defesa do império, né? Hoje, o que a gente pode ver? Preocupação com a defesa do império. Qual que é a semelhança que nós temos hoje em dia? A nossa segurança nacional, ok? Então, basicamente, né, é aqui que a gente finaliza a história do direito. Foi um pouco corrido, mas vocês conseguiram entender, basicamente, o que que é cada coisa? Vocês querem que eu fale de alguma parte dessa matéria em específica,
de algum código? Querem que eu fale do Código de Hebreu mais aprofundado? Querem que eu fale do direito romano mais aprofundado? Em algum desses tópicos? Não, pode seguir. Perfeito, então. Então eu vou pro então eu vou para epistemologia, que eu acho que é a parte que mais cai para vocês, até porque o próprio Tiago deu umas 2 aulas só sobre essa matéria, epistemologia. Vamos lá. Eu vou dar uma boa resumida nesse direito, tá bom? Maria Júlia, que teve comigo nas 2 últimas aulas, deve saber um pouco mais dessa matéria, até porque é uma matéria simples quando você avalia ela, tá bom? Quando você estuda ela, ela é bem simples, na verdade. Vamos lá. A gente estudou até o quê? A história do direito, como o direito se dá sobre a história. Então, eu passei com você sobre todos os aspectos da história do direito. Desde a história antes da escrita, o que é o direito, né, a junção do valor, costume e conduta, até qual é a diferença, até quais são os pontos principais de cada área do direito. Agora, a gente vai no quê? A gente vai no que é o direito para nós. O que é o direito como estudo? Vocês estão estudando o direito. O que é o direito para nós estudiosos? O que é o direito como ciência? A começar para falar sobre isso, eu preciso falar sobre o que é o direito como norma, né? O que é esse direito normativo? Para isso, para eu conseguir explicar isso para vocês, eu vou começar falando sobre direito natural e direito positivo. Vamos lá. Direito natural é o nosso senso de justiça, ok? É o nosso senso, é a nossa senso moral e ético sobre as coisas. Vamos dar um exemplo. Você considera algo de valor, algo moral, uma determinada ação ou atitude, ou seja, é uma justiça inata, é o senso moral inato que nós temos das coisas. Por exemplo, você pode achar errado, vamos supor, abandono de animal, ok? É um senso moral seu, ok? Nós temos sensos morais, nós temos coisas que nós consideramos errado e certo. Esse é o direito natural, ou seja, um direito que parte de nós, algo moral e ético, a nossa consciência do que é o certo e do que é o errado. Só que, como vocês devem imaginar, o nosso direito não pode partir do que nós achamos, não pode partir do que você acha errado, do que você acha certo, ou do que eu acho errado, ou do que eu acho certo, né? O direito tem que partir de algo bom para a sociedade inteira, ou seja, o que que a sociedade, como um todo, considera o que é certo, o que que é errado, para que ela continue, né? O que que a sociedade vê como certo e errado. E é aqui que nós entramos muito no direito positivo. Enquanto o direito natural é um direito, como o próprio nome já diz, direito natural, um direito que parte de nós mesmos, um direito que parte da nossa consciência. E o direito positivo é basicamente o direito nas leis, o direito que está composto nas leis, o direito escrito. Ou seja, o direito que tem por trás dele uma pessoa capacitada que nós chamamos de legislador, ou seja, uma pessoa que promulga essas leis. Então, um direito positivo é nada mais do que a lei escrita. É o que está escrito, por exemplo, no seu Código Civil, é o que está escrito no seu Código Penal, é a lei escrita. Tudo bem? São as normas como nós conhecemos. Próximo tópico é o direito como faculdade, tá bom? Direito como faculdade é o seguinte: presta atenção. O Estado, ele não pode te obrigar a exercer um direito, tá bom? Ele não pode te obrigar a exercer um direito. Ou seja, ele não pode obrigar você, por exemplo, vamos supor que vamos dar um exemplo bem fácil. Vamos supor que você é xingado por alguém, você é ofendido por alguém. Concorda comigo que não tem como o Estado bater na porta da sua casa e falar: olha, você sofreu um dano moral? A sua honra foi agredida por alguém? Vamos entrar com um processo judicial? Não tem como o Estado fazer isso, tá bom? Não existe como o Estado fazer isso. Então, como a gente faz? Você pode exercer esse direito. E justamente por dar essa opção para você, o direito torna-se algo facultativo. Ou seja, direito como faculdade, que ele é faculdade, algo opcional, facultativo. Você pode ou não exercer esse direito. Prestem muita atenção que tá vendo que eu estou usando exemplo, por exemplo, de você dando moral do Código Civil?
né, dando a sua imagem, porque no Código Penal é diferente, tá bom? No Código Penal há um interesse do Estado em muitas das leis ali de atuar, né, e de punir. Ou seja, vamos supor que você matou alguém, você provocou um homicídio. Caso caia uma questão desse tipo na epistemologia, para você falar se é direito facultativo ou não, presta muita atenção. Se você, vamos supor, cometeu um homicídio, a Luzia já deve ter falado um pouco para você sobre o Ministério Público. Ou seja, o Ministério Público ele é obrigado a fazer um processo para você. Ou seja, ele é obrigado a iniciar um processo, tá bom? Porque o Estado tem interesse em punir esses crimes. Ou seja, não é facultativo esse direito não é facultativo, tudo bem? Vai iniciar um processo de investigação, vai iniciar um processo contra você, você querendo iniciar ou não. Não existe a opção de você, aconteceu um homicídio aqui, eu não vou denunciá-lo, eu não vou falar nada, eu não quero que nada aconteça. Não existe isso. Você, inclusive, pode ser iniciado por crime se você resolver ficar calado. Então, os exemplos que eu estou dando aqui servem muito mais para o código, por exemplo, código trabalhista, que vocês vão ver futuramente, código civil, tá bom? Ou seja, vamos voltar ao exemplo mais prático. Maria Júlia ou você, Joana, foram ofendidas. Vocês podem exercer ou não o direito. Vocês têm esse direito, tá bom? Vocês têm esse direito com vocês, mas vocês têm a opção de exercê-lo ou não, entendeu? Vocês até os têm, mas vocês têm a opção de fazê-lo, né? Vocês têm a opção de exercer esse direito. O Estado ele não obriga você a processar alguém, né, por ter te difamado, mas você pode fazer esse processo, você tem esse direito. Eu acho que o de faculdade, direito como faculdade, está bem explicadinho para vocês. Alguma dúvida até aqui, para eu partir para o direito como justo? Alguma dúvida sobre o direito como faculdade, o direito positivo, o direito natural? Alguma dúvida sobre esses dois? Sobre esses três, quer dizer? Nenhuma dúvida, pode seguir. Perfeito, então. Tranquilo. Direito como justo. Direito como justo é a busca pela justiça e equidade. Ou seja, ele é o direito entendido como justo. O que, que é justo para nós? O que, que é essa justiça? Né? Como vocês devem imaginar, a gente, quando estuda o direito, a gente deve estudar também, a gente deve se atentar também à justiça. Porque é no direito que vai se refletir a justiça. Né? Vocês devem já ter ouvido muito sobre essa frase, o que é o justo. O direito deve buscar o justo. E a justiça, justamente por ser tão importante no direito, ela também é um ramo de estudo, entendeu? A gente, no direito natural, se muito fala do que é justo para você, o que é justo para mim, o que é justo para você, Maria Júlia, o que é justo para você, Joana. Aqui no direito como justo, nós vamos estudar o que é justiça para uma sociedade. O que aquela sociedade considera justiça? O que a nossa sociedade brasileira considera como justo? Percebe que a nossa sociedade brasileira considera o justo muito diferente da sociedade, por exemplo, norte-americana, muito diferente da justiça europeia, entendeu? Ou seja, o que é o justo, né? O que nós estudamos como justo é o que será avaliado, né, nesse direito como justo. Ou seja, o que que eu posso dizer para vocês? A justiça, né? Vocês muito vão ouvir essa frase. A justiça, ela é desigual para os desiguais. Ou seja, para se manter a igualdade, a justiça deve ser desigual para pessoas desiguais. Concorda comigo que uma pessoa que, por exemplo, ela é paraplégica, tá bom? Vou inserir isso já no contexto para vocês entenderem. Uma pessoa que é paraplégica, que não tem o movimento das pernas aqui para baixo, essa pessoa não tem as mesmas dificuldades que você. Essa pessoa ela não tem como, por exemplo, ter uma igualdade com você em diversos aspectos. Então, como é que a gente deixa isso equilibrado? Como é que a gente deixa isso igual? A gente coloca igualdade? A gente simplesmente deixa todo mundo igual? Não, por quê? Porque essa pessoa nunca vai conseguir ter as mesmas liberdades que você tem. Essa pessoa nunca vai conseguir ser igual a você em questão de direitos. Então, o que que a gente cria? Nós criamos direitos, nós criamos leis para ajudar essa pessoa. Ou seja, o direito torna-se algo desigual para dar igualdade, né? O direito trata as pessoas desigualmente para garantir a equidade.
Então, a justiça brasileira visa o quê? A equidade. Ou seja, a nossa justiça é desigual para os desiguais. Tudo bem? Pessoas desiguais vão ter, né, uma maior atenção, vão ter leis específicas para elas. Ou seja, o nosso direito não é igual para todo mundo, tá bom? Nosso direito vai ter diversas e diversas leis específicas para cada grupo de pessoas. Assim como nós temos, por exemplo, vou dar um exemplo bem mais simples para vocês, o ECA. O ECA é o quê? É um código específico para crianças e adolescentes, certo? Ou seja, vocês concordam comigo que há um interesse do Estado em proteger as crianças? Há um interesse do Estado em proteger os idosos? Crianças e idosos são iguais a nós, já adultos? Não, elas não são iguais. Ou seja, elas têm que ter direitos específicos para elas. Elas não podem ter os mesmos direitos que a gente. Elas não podem exercer os mesmos direitos que nós. Não é? Então, elas têm que ter direitos apenas para elas. Elas têm que ter direitos, mesmo que eles sejam desiguais, para tratar dessa desigualdade que eles têm. Direito como ciência. O direito, ele como toda ciência, né, ele tem metodologia. O direito ele é sim uma ciência, ele é uma ciência social, ou seja, ele tem metodologia, ele gera resultado, ou seja, ele é um campo de estudo. Tudo bem? O direito como ciência, ele enfatiza a necessidade de contextualizar o saber jurídico numa base histórica e social, ok? O direito como fato social. O direito como fato social, ele é aquele que é o produto dos hábitos, tradições, lutas e conquistas sociais, estando em constante transformação conforme as relações e demandas sociais que o envolvem. Ou seja, o direito como fato social é aquele direito que se transforma. Vocês já devem ter ouvido muito falar que o direito ele não é estável, né? O direito ele muda conforme as sociedades avançam. Vocês viram aqui eu falando sobre o resumo de história geral do direito, que na história do direito vocês viram que ele mudou muito, vocês viram que ele teve diversas mudanças, vocês viram que no direito, no Código de Hammurabi, ele é muito diferente do Código dos Hebreus, né, na própria questão, como eu disse para vocês, do estupro, por exemplo, né, dos crimes, ali eles são tratados de maneira completamente diferente. Enquanto um é extremamente punitivo, né, onde na maior parte das vezes resulta-se em cortar as mãos, cortar os pés ou a morte, o outro já é um pouco menos punitivo. Você pode fugir de algumas sanções pagando uma indenização. Entendeu? Ou seja, você tem uma grande diferença entre um e outro, né? E aqui é o que se trata o direito como fato social. O que é o direito, né, para cada um desses períodos e como nós podemos ver esse direito no nosso contexto atual. Ou seja, essa visão enfatiza que o direito deve ser estudado, levado em conta o seu contexto histórico e não apenas o momento. Nós não podemos estudar o direito apenas na visão o quê? Apenas olhando para frente, apenas olhando um pequeno pedaço da nossa história. Nós precisamos olhar o todo, nós precisamos olhar para trás, nós precisamos ver o nosso direito como o nosso direito era antigamente. Afinal, como eu falei para vocês, a própria questão que muitos de vocês tiveram dificuldade na sala, a questão do uso capião, né? A questão do direito no uso capião, direito no uso capião antigamente, direito no uso capião atual. Concordem comigo, direito, o uso capião surgiu há muito tempo atrás. Ou seja, é um instituto do direito que surgiu lá atrás. O casamento é um instituto jurídico que surgiu lá atrás. Então não tem como nós olharmos apenas para o presente para criar leis. Não tem como nós fazermos isso. Então, para criar leis, nós temos que usar esse fato social. Nós temos que olhar para o contexto histórico do nosso direito. Nós temos que olhar o que deu certo no passado e o que não deu certo, para que a gente possa aplicar da melhor maneira possível o direito atualmente. E esse é o direito como fato social. E aqui a gente coloca, é que a gente consegue finalmente finalizar nossa matéria. Algumas de vocês têm dúvida com relação ao que eu falei aqui? Eu falei bem rápido, até porque, né, você viu que já falta 3 minutos para a aula acabar, mas algumas de vocês têm dúvidas sobre a matéria, querem que eu dê um foco aqui em alguma coisa, querem que eu explique alguma outra coisa? Podem falar. Tá tranquilo, entendi tudo. Obrigada. Que bom, então. Também entendi tudo. Muito obrigada. Bom,
Então, vou dar algumas pequenas dicas aqui no tempo que sobrou pra gente, tá bom? Para ficar bem tranquilo. Agora, um pouco mais tranquilo depois dessa matéria enorme. Queria eu poder ter dado essa aula para vocês presencialmente, porque seria muito melhor, né? Até porque seria um tempo de 2 aulas para eu falar sobre tudo isso. Nossa, seria muito mais tranquilo. Eu tive que enxutar tudo que eu ia falar. Então vamos lá. Conselho para a prova integrada. Prova integrada é simples escolha, ou seja, escolha de alternativa. Vocês vão ter, se eu não me engano, até às 9 da noite para terminar essa prova. Ou seja, essa prova vai começar mais ou menos às 7h10, 7h20, né, com alguns atrasos, e só vai terminar às 9 da noite. Então vocês percebem que tem bastante tempo para fazer essa prova, né? Tem um tempo bem legal. Então, um conselho que eu vou dar: leia a questão, leia as alternativas, porque é muito intuitivo, tá bom? Eu já fiz essa prova que vocês fizeram, já vai ser minha terceira vez e eu posso afirmar para vocês, as questões são muito intuitivas, elas não são questões de outro, nossa, questões extremamente difíceis que você não vai conseguir responder. São questões, por muitas das vezes, que você lendo a questão com calma, você interpretando, fazendo a interpretação daquele tema, você consegue responder facilmente. Então, presta muita atenção. Cuidado na hora de você responder alguma questão, você, sei lá, você lê alguma coisa, você cair naquelas clássicas pegadinhas que os professores fazem em algumas questões. Na hora de estudar esse conteúdo em específico, se atente muito às diferenças. O Tiago adora perguntar a diferença de cada coisa. O Tiago estava me falando muito sobre a própria epistemologia. Então, provavelmente, a maior foco dessa matéria para vocês vai ser o quê? Vai ser a epistemologia. Porém, não deixem de estudar a história do direito, por favor, porque pode ser que caia algumas questões de história do direito somado com a epistemologia, porque é muito comum isso acontecer, somar uma matéria com a outra. Então, estuda bastante essas duas matérias. É, ma- Questões que vocês tiveram dificuldade na prova passada podem se repetir nessa, não é muito incomum isso acontecer. Então estuda isso, estuda a questão do capião, na questão do romano, estuda a diferença entre os códigos um do outro, como a gente pode aplicar a epistemologia naqueles códigos passados, porque vocês estão vendo que todas as questões que eu falei de epistemologia, né, é como se vê o direito cientificamente, até o fato social, tenta achar essas questões no próprio direito romano, no próprio direito grego, né, no próprio Código de Hammurabi. Tenta fazer essa diferença entre um e outro, que eu garanto que vai ser muito mais sucesso na prova de vocês. Entendeu? Os nomes, por muitas das vezes, aqui na epistemologia, que eu estava falando para Maria Júlia na semana passada, eles são muito intuitivos, né? O direito natural, o direito que parte de você, o direito positivo, o direito das leis, o direito escrito, o direito como ciência, né? Ciência, qual que é o método científico? O direito tem métodos científicos, geram resultados, tem estudos, o direito como justo. Justo, o que é o justo? Justo de justiça, né? Como é a justiça para o direito? Tratar desigual seus desiguais. O direito como faculdade, né? O que é faculdade? Facultativo, opcional. Então, quando vocês pegam essa percepção, é muito mais fácil de lembrar o conteúdo de cada coisa, tá bom? O conteúdo de cada aspecto da matéria. Então, a dica que eu dou para vocês é: leiam com bastante atenção, façam com bastante calma, estudem cada tópico em específico, coloca a diferença no caderninho, tá bom? Coloca tal direito se diferencia disso, daquele ali, coloca bem bonitinho que eu garanto que vai ser sucesso nessa prova, tá bom, galera? Alguma dúvida a mais? Querem perguntar sobre a prova, como vai ser a prova? Fiquem à vontade. Bom, aparentemente não tem nenhuma dúvida mais sobre a matéria, né? Nem sobre a prova, né? A prova integrada ou as questões que vão cair na prova. Então, eu vou agradecer logo de início, né? Peço desculpas se a aula foi muito rápida, se a aula acabou sendo
um pouco atrapalhada na questão da rapidez, é porque de fato a gente tinha bastante matéria para estudar aqui. Vocês viram que eu terminei quase, né, atrasado. Então, de fato, é bastante matéria. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre a matéria, podem mandar mensagem no meu WhatsApp, tá bom? Eu respondo tudo certinho, faço as respostas para você, respondo no momento que der, eu já vou responder para vocês qualquer tipo de dúvida, tudo bem? É só perguntar que eu respondo. Se aparecer alguma dificuldade na matéria ou depois da prova, quiser comentar algum tópico ou comente alguma aula, eu posso comentar também, tá bom? Espero que vocês tenham entendido a aula de hoje, viu? Muito obrigado aí pela presença, é um prazer ter vocês. Espero que a aula tenha sido clara. Tudo bem? Uma boa tarde, galera. Tchau, tchau.